Deixa eu só. Daí, no final da aula, também vai ser enviado um formulário para a gente contabilizar a presença, para poder emitir certificado depois, tá? Então, todo mundo que ficar até o final da aula, a enfermeira indiara vai enviar também esse formulário. Bom, gente, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, só para vocês entenderem quem eu sou, né? Quem ainda eu não conheço, acho que eu já conheço quase todos que estão aqui. Mas eu sou Karina, eu sou coordenadora médica do NEP, do nosso Núcleo de Educação Permanente, do CONSAMU, e a gente está trazendo agora uma série de aulas, a gente vai ter aulas práticas também, para quem puder fazer presencial, a gente vai ter bastante aulas teóricas, está rolando o curso de eletro, então esse ano o NEP está com bastante conteúdo, bastante desenvolvimento de conteúdos, conforme a gente vai sentindo a necessidade, vai sentindo também as solicitações de vocês. Então, a gente vai ter atendimento ao trauma, vai ter pediatria, está tendo cardiologia agora praticamente semanalmente. Então, a gente está tentando trazer, caso vocês tenham também alguma demanda específica, se sintam à vontade para nos mandarem e questionarem sempre que precisarem. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a aula. Boa. Estão vendo a minha tela? Tudo certo, gente? Estão conseguindo? Indy, só me dá um feedback aí se a minha tela está sendo compartilhada integral, por favor. Sim, tá ok. Você e a tela dos slides. Beleza. Então vamos lá. Gente, o atendimento inicial ao politraumatizado. Só lembrando que todos os conteúdos que nós vamos falar nessa aula são baseados nos protocolos que nós seguimos, né, do protocolo brasileiro, que nós seguimos do SAMU, que vai ser agora, né, a gente espera que seja publicado a nova atualização, mas a gente sabe que a grande maioria desses protocolos são baseados nos protocolos americanos, então eu usei muitos protocolos do PHTLS, da 10ª edição, que é o mais recente, e do ATLS, que é o protocolo do intra-hospitalar. Assim como, né, alguns protocolos específicos que a gente utiliza no nosso protocolo nacional do SAMU. É importante falar isso porque, assim, às vezes a gente tem algumas divergências de atendimentos durante os atendimentos, em que algumas pessoas falam, nossa, mas eu atendo assim, eu sigo tal protocolo europeu. Mas lembrando que a gente tem protocolos a seguir, que a gente tem obrigação de seguir, e que, eventualmente, né, pontualmente, em algum outro caso, a gente pode fazer algumas alterações de acordo com o caso. Mas, basicamente, os protocolos que a gente segue são os protocolos nacionais, que são baseados no PHTLS e no ATLS. Só contextualizando um pouquinho para vocês com relação à história e por que a gente está falando sobre, principalmente, o ATLS. Lá em 1976, um cirurgião ortopédico chamado James Steiner, ele era também piloto de avião, estava pilotando o seu próprio avião junto com a sua família, com a esposa e mais 4 filhos. E o James Steiner sofreu um acidente, caiu em um campo lá no Nebraska. Quando ele caiu e esse avião praticamente se espedaçou no chão, estava muito frio no dia, ele acordou desse acidente. Rapidamente ele percebeu que a sua esposa havia sido ejetada do avião, e então ela foi a óbito imediatamente. Mas aí ele escutou uma voz no final do avião, estava muito escuro, muito frio, e ele percebeu que era um dos seus filhos chamando por ele. Nesse momento, então, ele viu que todos os filhos deles estavam vivos, né? Somente um dos filhos dele estava com nível de consciência preservado, todos os outros estavam desacordados, porém tinham pulso, então estavam vivos, né? Tinham circulação. Então, rapidamente, ele conseguiu tirar os 4 filhos de dentro do avião, e nesse momento ele sai desesperado nesse campo, atrás de achar alguma rodovia perto, alguma estrada que ele pudesse ter contato com alguém, fazer contato com alguém que estivesse passando por ali. Ele encontrou um carro que estava passando por ali, esse senhor ajudou ele a colocar os filhos nesse carro e levar para o hospital na cidade mais próxima, no município pequeno que havia ali próximo. Quando ele chegou nesse hospital, por susto dele, o hospital estava fechado. E o hospital fechado, simplesmente os funcionários não estavam lá, o médico não estava no local, eles tiveram que tentar localizar, a cidade era pequena, eles localizaram o médico, encontraram esse médico foi até o hospital realizar o atendimento,
E quando ele chegou lá, que ele percebeu como esse médico estava fazendo a avaliação inicial dos filhos dele e o atendimento dos filhos dele, rapidamente ele percebeu que esse atendimento era muito ruim, que ele sozinho, na estrada, sem qualquer tipo de condição de atendimento médico, estava aplicando um atendimento melhor do que no hospital, que seria uma referência ali na região. E aí ele, na hora, se desesperou, acabou, ele trabalhava num hospital de Lincoln, né, que era um hospital maior, assim, num grande centro, ele pediu rapidamente a transferência deles, eles foram transferidos, mas o que ele percebeu foi, meu Deus, como que esse atendimento foi desordenado, o médico simplesmente levantou a cervical do filho dele para poder trocar de maca, e o atendimento ele viu assim que não tinha nenhum tipo de imobilização cervical, de protocolo de atendimento, de transporte, de nada disso. E foi a partir daí que ele sentiu essa necessidade. O ACLS já existia nessa época, ele tomou por base os preceitos do ACLS, que era o atendimento cardiovascular na época, até hoje, né, desde 1923, e ele simplesmente ele falou assim: eu vou tentar me unir com outros médicos, também referência na área, para que eu consiga instituir também protocolos de atendimento ao trauma. E assim surgiu o ATLS. O James Steiner faleceu, eu não me lembro se foi no começo desse ano ou se foi no final do ano passado, né? Foi um grande marco, assim, foi uma grande homenagem que fizeram para ele, porque realmente ele foi o precursor do ATLS. E a partir de 1980, o ATLS começou a ficar vigente e a gente segue esses protocolos até hoje, que são protocolos instituídos de atendimento ao trauma. Quando a gente fala de mortes por causas externas, o que a gente percebe? Que a grande maioria dos acidentes acontece principalmente por acidentes de carro, né? Acidentes automobilísticos. E hoje, o que a gente mais vê por aí, né, gente? Porque, assim, aumentou demais o número de veículos que estão andando pelas cidades e pelas estradas, e mais ainda a imprudência das pessoas. Então, esse número vem aumentando. Eu não tenho o número exato para falar para vocês hoje, porque no Brasil a gente tem pouca referência, né, estatística, mas essas referências são referências americanas. Quando a gente fala sobre trauma, a gente tem que entender um pouquinho a distribuição trimodal das mortes. Significa o quê? Que as mortes por trauma, elas acontecem basicamente em 3 momentos. O primeiro momento são as mortes imediatas, são as mortes que vão acontecer ali nos primeiros minutos ou na primeira hora do atendimento, que seria o caso ali no exemplo que eu dei da esposa dele, né, que foi ejetada, era uma morte certa, por mais que fossem aplicados qualquer tipo de atendimento no local para ela, provavelmente não seria possível salvá-la. Então, são mortes, são causas de mortes que são inevitáveis, né? Por mais que você faça, normalmente, quando o socorro chega, quando nós chegamos para atender no pré-hospitalar, esse paciente já está em óbito. Nós temos depois, no segundo pico trimodal, as mortes precoces, que acontecem ali nas primeiras horas. Então, nesse caso, é onde a gente mais faz acontecer, onde mais a nossa presença faz a diferença com relação principalmente à mortalidade. Nesse momento aqui, são lesões potencialmente fatais, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, lesões de árvore traqueobrônquica, um choque hemorrágico importante. Então, são lesões que, se nós respeitarmos essa hora de ouro, que é aquela primeira hora ali do atendimento, que é super importante para que a gente consiga salvar o paciente, a gente consegue fazer a diferença na vida dele. Então, é aqui que o atendimento pré-hospitalar ou o atendimento, de pronto-socorro, é aqui que a gente realmente faz a diferença. E depois a gente tem as mortes tardias, que são aquelas mortes que acontecem às vezes dias ou meses depois, né, semanas depois do acidente propriamente dito. Então, assim, é aquele paciente que assim, você atendeu, tá com uma fratura de fêmur, por exemplo, você atendeu, ele foi encaminhado, foi para a cirurgia, foi para o hospital de referência. De lá, o paciente evoluiu com uma infecção, evoluiu com uma sepse, foi para a UTI, evoluiu com choque séptico, pegou outras infecções dentro da UTI, acabou evoluindo com disfunção múltipla de órgãos e acabou indo a óbito dias depois, meses depois. Né? Então, é aquela morte mais tardia. Então, no primeiro pico, quando a gente fala ali no primeiro pico, daquelas mortes que não tem muito o que a gente fazer, é aqueles pacientes que a gente chega e já está com sinais claros de morte, ou então que o paciente, possivelmente, por exemplo, uma rotura de aorta, uma rotura cardíaca, são
lesões que o paciente não tem o que a gente faça que consiga alterar essa via dele de possível sobrevivência, né? Então, por exemplo, lesões graves do cérebro, rotura de medula alta, ruptura cardíaca, enfim, são aquelas lesões muito graves. No segundo pico, a gente tem ali, por exemplo, alguns exemplos, né? Hemopneumotórax, rotura de baço, laceração do fígado, algumas fraturas de pelve, ou outras lesões que geram um choque hemorrágico, por exemplo. Então, nesse segundo pico é onde mais a gente tem que se empenhar, onde a gente mais tem que fazer, e aqui é que entram principalmente os maiores erros que a gente comete durante o atendimento pré-hospitalar. No terceiro pico, que é aquilo que eu falei, né? O paciente geralmente morre de sepse ou de disfunção múltipla de órgãos e sistemas por conta de um atendimento, né? De uma complicação de lesões que aconteceram no trauma e que acabaram ocasionando, infelizmente, essa situação fatal. Durante as fases do trauma, a gente passa por duas fases, basicamente. A fase pré-hospitalar, que é a fase que a gente se encontra, ou para quem está nos municípios, estão lá no pronto atendimento, né, nos hospitais de pequeno porte, e a fase hospitalar propriamente dita. Então, só para diferenciar, os atendimentos do PH-TLS a gente estuda muito na fase pré-hospitalar. Apesar que o ATLS, ele fala também alguma coisa sobre pré-hospitalar, mas o foco básico é na fase hospitalar. Então, na fase pré-hospitalar, o que a gente tem que se atentar, que a gente tem que olhar e que a gente não pode passar despercebido? Primeira coisa é a gente entender que o nosso objetivo aqui vai ser ficar o menor tempo possível nessa cena. A gente quer estabilizar rapidamente o paciente para que a gente consiga ter condições de encaminhar esse paciente para o hospital de referência. Então, nessa fase, o que eu preciso fazer? Manutenção de via aérea. Só lembrando, gente, que, por exemplo, numa situação como essa daqui, ó, que o paciente está preso em ferragens, a gente tem que lembrar que, primeiro, a gente tem que dar, né, a oportunidade dos bombeiros, da PRF, de garantir a nossa segurança. Então, a gente nunca vai chegar, se você for o primeiro a chegar na cena, você nunca vai chegar atendendo numa situação como essa, né? Você sempre tem que esperar com que o corpo de bombeiros, né, os resgatistas que estão na região, na área, façam, garantam a sua segurança e deem um ok, né, deem carta branca para que você possa fazer o atendimento com segurança. Então, qual que vai ser nossos objetivos aqui? Primeiro, manutenção de via aérea do paciente, né? O controle da hemorragia externa, então, controle de hemorragias exsanguinantes e do choque hemorrágico, a imobilização adequada do doente, tanto da coluna cervical quanto na prancha rígida, e o transporte imediato para um centro de trauma referenciado. Então, esse é o nosso objetivo na fase pré-hospitalar, onde os socorristas do SAMU, do CIAT se encontram. E se você for algum médico, algum socorrista que está passando na cena também, é isso aqui que a gente tem que visar, que vai ser os nossos objetivos aqui na fase pré-hospitalar. Quando a gente fala de fase pré-hospitalar, a gente tem que lembrar também sobre os mecanismos do trauma. É importante lembrar disso, porque muitas vezes o paciente chega para a gente, para nós atendermos lá no pronto atendimento, com nível de consciência preservado, por exemplo. E aí você acha que o paciente não tem lesão, não tem nada, porque o paciente está bem, está estável. E às vezes o paciente é jovem, está compensado hemodinamicamente, o paciente tem uma compensação externa acontecendo. E então é muito importante a gente sempre pedir para que a gente consiga identificar qual foi o mecanismo do trauma. Vou soltar um vídeo para vocês, só para vocês entenderem isso. Olha lá. Então, olha lá, né? A gente tem uma cena de trauma em que a vítima foi ejetada do veículo, e nesse cenário aqui, a vítima, depois ela estava em Glasgow 15 na chegada do atendimento pré-hospitalar. Então, assim, é importante a gente tomar esse cuidado, a gente lembrar, perguntar para o socorrista, perguntar para o bombeiro, para a PRF que seja, para alguém que tenha presenciado o acidente, para a gente não esquecer disso, tá? Para a gente sempre lembrar que o mecanismo é muito importante. Então, na fase pré-hospitalar, a gente se depara com várias situações diferentes. E lembrando que a gente sempre tem a união de vários serviços juntos, trabalhando em conjunto, em prol do paciente, né? A gente sabe que às vezes a gente tem algumas rixas ali, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que trabalhar junto, que cada um tem a sua função importante, e que muitas vezes é isso aqui que a gente se depara, né? Caído na ribanceira, em algum rio, algum lugar perigoso, que o próprio socorrista se coloca em risco muitas vezes para poder fazer o atendimento. Lembrando que, por exemplo, o SAMU não tem função de resgate.
e sim do atendimento. Então, a gente tem que lembrar disso para a gente não cometer gafes na hora do atendimento e não acabar piorando o atendimento e se colocando em risco muitas vezes. Aqui algumas imagens, né, dos nossos próprios atendimentos, muitas vezes atendimento com resgate, com cordas, rapel, situações de risco. Então, isso tudo tem que ser avaliado de acordo com a cena em si. E outros atendimentos que a gente vê pela internet, né, com o próprio socorrista. Olha esse atendimento aqui. Então a gente tem que cuidar um pouquinho para a gente não agravar, né? Para a gente não piorar a situação. Então, assim, uma rodinha que enrosca ali, pode acontecer com qualquer um, a gente tem que lembrar, tomar bastante cuidado com isso, tomar bastante cuidado com esse tipo de cena. Até porque, né, gente, geralmente tem alguém filmando, isso aqui acaba caindo na internet. Imagina isso daqui, né? Que o paciente não podia até estar bem do acidente, mas depois dessa, né, sabe Deus como é que ficou. Quando a gente fala de regulação médica, isso vale para todos, para quem está atendendo no pré-hospitalar ou para quem está atendendo no intra-hospitalar, para quem trabalha no SAMU, para quem não trabalha no SAMU, isso vale para todo mundo. O que é o que a regulação médica faz, né? Primeira coisa, identifica a natureza da ocorrência. Se é um acidente, se é uma queda, se é um FAF, um FAB, enfim. O médico regulador, ele vai dimensionar os recursos necessários para o atendimento. Então, assim, gente, muitas vezes, assim, por exemplo, você está numa ambulância, e você foi acionado. Lembre-se que, quando você é acionado, mesmo que você não entenda muitas vezes o porquê que você está sendo acionado, muitas vezes para atender num outro local, que não está próximo do local que você está atendendo, que não tem nada de logística naquela regulação, naquele transporte, tem que lembrar que tudo isso já foi pensado na regulação, que todos os recursos já foram reavaliados, já foram dimensionados, que o regulador já avaliou isso, e que se ele acionou aquele recurso é porque realmente era o último recurso que tinha disponível, e a gente tem que lembrar disso, ao invés de ficar questionando muitas vezes a regulação médica. É claro que você, enquanto intervenção, você pode questionar, você pode perguntar, né? Não tem problema nenhum, a comunicação existe para isso. No entanto, tem que lembrar que, assim, quem está na regulação geralmente já monitorou todo aquele acesso, já monitorou toda a logística da operação, e se acionou foi por um motivo. A regulação vai monitorar as informações do local, vai monitorar se tem risco iminente, se tem algum perigo para a equipe, vai acionar outros recursos, PRF, Corpo de Bombeiros, vai acionar outros recursos, Defesa Civil, tudo que a regulação julgar necessário para aquele atendimento, ela vai realizar. Ela vai definir quais destinos hospitalares, e aqui é importante a gente lembrar que nem sempre o hospital mais próximo é o hospital referência, é o destino ideal para aquele paciente. Muitas vezes, um atendimento que uma USA, por exemplo, que uma ambulância avançada fez dentro de uma ambulância, não vai mudar nada se ela levar, por exemplo, para um hospital de pequeno porte, né? Para um pronto atendimento, para uma UPA de pequeno porte. E ele vai também sempre avisar os destinos hospitalares, né, através do Infarme ou através do próprio médico da regulação, para que a regulação seja feita de forma assertiva, para que, se eventualmente não tenha vaga para receber esse paciente, especialmente os politraumatizados, ele possa acionar um recurso que é inerente à regulação médica, exclusivo ao regulador médico, que é acionar o recurso de vaga zero. De acordo com os protocolos do PHTLS, gente, o que o PHTLS traz para a gente de diferente do ATLS? Que agora o ATLS também já veio com esse mesmo protocolo. Ele traz o quê? Para a gente instituir sempre o XABCDE. Então, o XABCDE diz o quê? A gente coloca o X antes do A, por quê? Porque o X é o controle severo do sangramento externo. Significa o quê? Hemorragia exsanguinante. Se você está vendo uma hemorragia importante, se o paciente está caído numa poça de sangue, por exemplo, você está vendo que tem um sangramento importante, com certeza esse paciente vai estar num choque hemorrágico. O grau do choque hemorrágico a gente ainda vai ver nessa aula, mas para lembrar que é importante fazer o controle do sangramento. Então, assim, dependendo do local do sangramento, você tem que estancar esse sangramento. Primeira coisa, compressão manual. Dependendo do local, se for extremidades, você pode passar o torniquete. Hoje a gente tem embarcado em todas as ambulâncias o torniquete. Tem que ser passado com uma técnica específica, tem que saber passar também, porque senão você acaba fazendo mais mal do que bem. O importante é lembrar que a gente precisa estancar, cessar, parar esse sangramento. E depois a gente vai falar sobre cada um dos XABCD. Então, o que o PHTLS traz? Que a gente tem que sempre procurar 5 pontos de sangramento importante, que podem fazer sangramento exsanguinante lá no X. Então, o primeiro deles é o tórax, depois abdômen,
a pelve, né? Muitas vezes o retroperitônio, que a gente às vezes não vê, os ossos longos e sangramentos externos. E às vezes a gente tem vários sangramentos acontecendo em cada uma dessas regiões que juntos fazem um choque importante, tá? Então, lembrar de procurar esses 5 pontos de sangramento, que são pontos que podem levar o paciente a óbito por exsanguinação mesmo. E o que isso tem a ver, gente? Tem a ver que é o seguinte, quanto mais endotélio exposto, quando tem uma lesão de pele, quando tem uma lesão que tem algum tipo de sangramento, eu tenho essa exposição endotelial, né? O endotélio do vaso sanguíneo ele fica exposto, fazendo com que a cascata de coagulação seja ativada. Então, fatores de coagulação são lançados ali na nossa circulação na tentativa de parar, de cessar esse sangramento. Quando a gente tem isso acontecendo, muitas vezes a gente comete um erro aqui no APH ou no atendimento pré-hospitalar, que é a questão do volume, né? A gente começa a fazer tanto coloide quanto cristalóide. Então, assim, a gente faz soro fisiológico, a gente pode fazer ringer lactato, a gente pode fazer papa de hemácia, enfim, né? E com isso, a gente faz o quê? A gente cria com um monte de fatores de coagulação na nossa circulação, a gente cria uma hemodiluição. Então, é como se a gente estivesse jogando água pura, diluindo esses fatores de coagulação. Quando a gente tem a diluição desses fatores de coagulação, a gente gera mais coagulopatia. E a coagulopatia vai gerar o quê? Acidose metabólica. A acidose metabólica por si só vai gerar respiração anaeróbia, vai gerar muito lactato na corrente sanguínea, que vai aumentar a chance de hipotermia. E aí o paciente cai dentro dessa tríade que é chamada de tríade letal, porque depois que você entra nessa tríade letal, dificilmente o paciente consegue sair. Então aqui eu deixo uma dica que é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de volume que a gente faz. Por quê? Porque se o paciente está perdendo sangue, o que ele precisa, né? Ele precisa de sangue. Então, assim, o volume é necessário, mas com muita cautela, com muito cuidado. Hoje, os dois protocolos, tanto do pH quanto do ATLS, já trazem para a gente sempre ir fazendo isso com muita cautela, indo muito lentamente, para a gente fazer um pouquinho de volume, parar o volume. Antigamente a gente já fazia 2, 3 mil ml de volume, tudo de uma vez. Hoje a gente sabe que isso aumenta a chance de mortalidade e piora a condição do paciente. Então, o que o paciente tinha uma chancezinha de sair, a gente acaba fazendo uma iatrogenia e tirando do paciente essa chance, piorando, agravando mais ainda essa chance de salvamento dele. A gente tem, né, o bleeding control, que é um protocolo realizado pela American College dos cirurgiões, em que a gente tem vários dispositivos para controle de sangramento, os torniquetes, os dispositivos de preenchimento de feridas, enfim. Também é um curso bem legal, se alguém tiver um dia oportunidade, é bastante legal. Quando a gente fala de segurança da cena, gente, especialmente quando nós somos os primeiros a chegar naquela cena, é importante a gente lembrar, porque muitas vezes você deixa de ser um socorrista para se tornar uma vítima. Vou mostrar uma situação aqui para vocês, para a gente perceber isso, né? Falta de sinalização, o que pode acontecer e gerar uma catástrofe de Então, isso realmente é uma catástrofe, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não se tornar uma vítima durante o atendimento, principalmente do atendimento pré-hospitalar. Então, aqui, qual que é o nosso objetivo? Evitar novos acidentes, fazer a sinalização adequada, isso vai muito para os condutores também, que recebem muito treinamento com relação a isso, ver se não tem exposição a produtos perigosos, do veículo que se acidentou, o uso de equipamentos de proteção individual é muito importante, né, gente? A gente tem tudo isso embarcado nas viaturas, é bastante interessante, e para quem for muitas vezes já aconteceu comigo, de eu estar de plantão num pronto-socorro,
num hospital de pequeno porte, de interior, e a frota do município me buscar no hospital para me levar até o local do acidente, porque não tinha socorro, não tinha SAMU na hora. Então, assim, o médico ele vai de jaleco, totalmente sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual, chega lá na tentativa de ajudar e acaba piorando a situação mais ainda, né? Então, olhar sempre e pedir apoio se for necessário. Quando a gente entra propriamente na avaliação primária, na parte técnica, o que a gente precisa olhar? A gente vai seguir daí agora o ABCDE, né? Nós já fizemos a avaliação do sangramento exsanguinante, já estancamos esse sangramento que estava ali exsanguinando o paciente, e agora a gente vai para a avaliação primária do ABCDE. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são as vias aéreas com proteção da coluna cervical. A gente tem que lembrar que aqui, gente, não é só abrir as vias aéreas que é importante. Como a gente está falando de coluna cervical, o ATLS frisa muito isso, da gente sempre olhar cabeça e pescoço. Então, a gente tem que olhar aqui o pescoço, por quê? Porque no pescoço estão estruturas importantíssimas. A traqueia está ali, os vasos estão ali, a gente tem que olhar se não tem turgência jugular, se não tem sangramento, ferimentos no pescoço passam despercebido algumas vezes, deslocamento de traqueia, então tem que palpar o paciente, tem que olhar, tem que fazer essa inspeção visual também, tá? Lembrar que quando o paciente vítima de trauma, ele tem um rebaixamento de nível de consciência importante, geralmente quando o Glasgow está menor ou igual a 8, a gente tem isso daqui acontecendo, que é o quê? É a queda da base da língua. O paciente perde a capacidade de proteção das vias aéreas e acaba que, muitas vezes, se ele volta, né, se ele sai do choque por outra razão, ele acaba parando por hipóxia, porque a base da língua cai e obstrui aqui as vias aéreas dele. Então, quando a gente abre as vias aéreas, que a gente reposiciona a cabeça do paciente, ou que a gente faz o jaw thrust, né, que é anteriorizar a mandíbula, a gente consegue, com isso, anteriorizar a base da língua também. Lembrando que no trauma a gente tem que tomar muito cuidado com a hiperextensão do pescoço, a gente não pode fazer isso. Então a gente chega, imobiliza e faz isso de uma forma menos agressiva possível, para que a gente não gere novas lesões possíveis cervicais, tá? Então, nas vias aéreas, na avaliação do paciente, a gente vai avaliar o nível de consciência, se ele tem esforço espontâneo, se ele está respirando, se ele está respirando com dificuldade, se ele está dispneico, né, taquipneico, se ele tem alguma lesão de via aérea ou de coluna cervical, se a caixa torácica dele está expandindo, se não está, se ele tem algum sinal de obstrução de vias aéreas. Então, é uma coisa que a gente sempre fala para todo mundo, né, quando a gente vai dar o suporte básico. Chega, primeira coisa, se apresenta e já pergunta qual é o nome do paciente. Porque só com isso você já tem várias informações, você já tem a informação de que a via aérea dele está presente, né? Que a via aérea dele está patente, que o ar está passando e que a via aérea dele não está obstruída. Se ele está falando, oi, meu nome é Rodrigo, meu nome é Flávio, eu já consigo saber isso, se ele está em angústia respiratória, se ele está gaspeando, como é que está a avaliação somente nessa primeira avaliação, né? Só nessa primeira inspeção. E aí a gente pode fazer a gente pode fazer um chin lift, sempre tomando cuidado para não hiperestender o pescoço, ou fazer o jaw thrust, que é anteriorizar a mandíbula, e aí você mantém alguém ali nessa posição, né? A gente tem o hábito de pegar bem na região aqui do ângulo da mandíbula, né? Então a mandíbula ela tem a base dela aqui a gente sobe para o arco mandibular, então a gente bem nessa região aqui próximo da ATM, a gente tem uma área que a gente tem que lembrar da física, que quando a gente pega, como a ATM é a única articulação móvel, a mandíbula é o único osso móvel da face, quando a gente pega exatamente nesse ponto, a gente não precisa fazer força nenhuma, porque ela age como se fosse uma polia, como se fosse uma tesoura, né? Quanto mais posterior a gente coloca, mais facilmente a gente consegue anteriorizar essa mandíbula. Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes dependendo do trauma, se você pegar um trauma por esmagamento, muito importante, ou um paciente queimado, grave, muitas vezes você tem uma quantidade de potássio muito grande sendo jogada na corrente sanguínea por conta do próprio trauma. E aqui a gente tem dois músculos muito importantes, que é o músculo masseter e o músculo pterygoideu lateral, que são músculos da mastigação, que são músculos fortíssimos. E muitas vezes nessa situação, o paciente faz um trismo, o paciente trava a mandíbula ali, e aí você está lá fazendo a maior força do mundo e você não consegue anteriorizar a mandíbula. Não sei se alguém aqui já passou alguma situação semelhante, mas eu já tive a oportunidade de atender um paciente assim. Então é bem desesperador, porque você não consegue abrir a via aérea dele.
Então, cuidado um pouco com isso. Então, essas técnicas, assim, é legal a gente aprender, porque a gente sabe que a gente vai fazer menos força nesse momento. Se eu tiver em 2 socorristas, muito melhor, né? Eu consigo anteriorizar, segurar a testa do paciente para ele não movimentar, para ele não fazer a hiperextensão, e outro socorrista imobiliza o pescoço. Seria um mundo ideal, assim, né? Quando a gente tem um paciente que está tá inconsciente na cena, e que está com a via aérea afetada por conta da queda da base da língua, a gente tem a oportunidade de passar a cânula orofaríngea, né, que é a cânula que a gente chama de cânula de Guedel, mas na verdade é chamado de cânula orofaríngea, o nome correto, Guedel é a marca. Então a gente passa a Guedel com o objetivo exatamente de fazer o que a gente estava fazendo no jaw thrust, anteriorizar essa língua. Então, só que isso a gente tem que lembrar que o paciente tem que estar inconsciente, porque a gente está lá na garganta do paciente. Então, às vezes a gente está e se ele tem algum reflexo de tosse preservado, a gente acaba piorando a situação, porque o paciente vai vomitar, vai broncoaspirar e pode piorar, agravar ainda mais, obstruir mais ainda as vias aéreas. A gente tem a oportunidade também de conhecer a cânula nasofaríngea, tá, gente? Eu só coloquei aqui, mas assim, tem que lembrar que no trauma a gente não usa isso daqui, tá? É importante falar isso, porque assim, tem gente que fala assim, ah, só se eu tiver trauma de face. Mas cuidado, por quê? Eu já vi acontecer casos assim, o paciente sofreu um capotamento, então ele capotou, sofreu um trauma grave, fez um TCE leve, estava com um nível de consciência preservado na cena, beleza? E rebaixou. E aí o paciente não tinha nenhuma lesão na face, tá? O paciente tinha lesões em outras regiões do corpo, era um politraumatizado, mas ele não tinha nenhuma lesão na face. E aí o que aconteceu? O médico chegou na cena, falou: ah, não tem trauma de face, passou a cânula nasofaríngea, tá? Achando que não tinha problema. O que acontece? Se a gente lembrar da anatomia, a gente tem que lembrar que no centro do crânio, a gente tem um osso chamado osso esfenoide, que ele é como se fosse um morceguinho, assim, né? Ele tem 2 asas, ele tem uma asa maior e tem uma asa menor. Então, quando a gente sofre um capotamento, principalmente, que a gente tem aquela lesão de desaceleração, a gente tem movimentação desse osso. A gente pode ter movimentação, e ele está bem no centro do crânio. E muitas vezes ele pode, além dele desalinhar, ele pode fazer uma fratura da placa crivosa do etimoide, fazendo uma lesão de base de crânio. Então, nem sempre o paciente tem lesão de face evidente para você desconfiar. Então, por via das dúvidas, gente, não passa nada pelo nariz desse paciente que você vai estar mais protegido, tá? Então, aqui para mostrar a cânula de Guedel e a cânula nasofaríngea, a gente nem tem nas ambulâncias, mas isso aqui a gente tem muito no APH tático, né? Mas é uma outra situação completamente diferente. Porque senão pode acontecer isso. Ó. Às vezes você pega um paciente desse com trauma de face grave, né, com muito sangramento, e olha aqui, gente, o que acontece? Uma sonda dentro do crânio. Então, assim, ao invés da sonda descer para o estômago, a sonda vai parar dentro do crânio, e aí não vou nem falar, né? O que é sofrido. Olha aqui, mais um caso, né? A sonda colocada por aqui, ó, ela entra exatamente bem nessa região da placa crivosa e ela sobe e vai lá para o crânio, tá? Então, isso aqui é muito grave, muito sério. A gente não pode, né, cometer esse erro aqui, nem nós, nem ninguém da enfermagem. Quando a gente fala de mobilização cervical, a gente, principalmente socorristas e a enfermagem, treinam muito isso aqui nos treinamentos que a gente faz presenciais, que é a gente aprender a passar o colar cervical, né? Lembrar que o colar cervical, ele não imobiliza completamente o pescoço, né? Limitação de flexão lateral e rotação é só 50%. Então, assim, não é porque eu passei o colar cervical que eu posso soltar a cervical. A cervical é importante a gente continuar mantendo a imobilização da cervical, e aí a gente tem que fazer a imobilização lateral. Né? A gente tem que lembrar também que a escolha do colar cervical precisa ser uma escolha assertiva, né? Ele não pode ser nem muito comprido, nem muito curto. Então, assim, hoje os colares, a maioria deles, eles são ajustáveis, então você consegue, através das presilhas, fazer o ajuste, né, vertical. Mas você ainda tem alguns lugares que tem aqueles colares mais antigos, que é PMG, ou tem pediátrico também. O importante é você colocar um colar do tamanho adequado. Lembra sempre, gente, que todo paciente com nível de consciência alterado na cena durante o atendimento de politrauma, ou com muitos traumatismos, que é um politraumatizado, por exemplo, a gente sempre tem que considerar que esse paciente tem lesão cervical até que se prove o contrário. Tá? Então a gente não tira o colar, a gente não tira a mobilização do pescoço, justamente até a gente ter certeza que que essas lesões foram descartadas. Então, bastante cuidado com isso, para a gente não cometer erros, porque a gente vê muita cena como essa daqui, né, gente? Ó,
colar no meio da face, tudo errado, ao contrário. A gente vê muitas situações na internet como essa, um paciente sendo levantado, ó, levanta um pouquinho para passar o colar, o outro aqui, o jeito que passa, a maneira que passa o colar também, né? Cuidar para você não levantar, não acabar forçando a cervical do paciente, tem uma técnica para isso, para que a cervical do paciente fique intacta. E situações como essa daqui, o colar passado tudo errado, o paciente deitado, né? Ou uma situação como essa aqui, né? Você pegar um paciente desse, que a gente não precisa nem saber o que aconteceu, mas a gente sabe que é gravíssimo, né? Você olhando, batendo o olho, você sabe que é gravíssimo. E aqui, levantando o dorso, né? Colocando travesseiro na coluna do paciente. Então, isso aqui são situações que, infelizmente, a gente ainda vê por aí, mas não é o que a gente pretende fazer, né? O que a gente preconiza. Então, lembrando que a gente tem a medição do colar adequado, né? Tem o botãozinho aqui que a gente mede até a altura aqui do ombro, para que isso daqui fique bem adequado e fique do tamanho ideal para cada tipo de paciente, para a altura do pescoço daquele paciente. Quando a gente está falando de via aérea no trauma, principalmente no APH, hoje o ATLS ele já traz para a gente como via aérea de primeira opção, via aérea avançada, o uso da máscara laríngea no pré-hospitalar. O que acontece? Como eu falei para vocês lá num dos primeiros slides, quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, o nosso objetivo é estabilizar rápido e deixar o mínimo tempo possível na cena, abreviar o tempo de permanência na cena. Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que assim, se esse paciente tem indicação de via aérea avançada, então, por algum motivo, ele tem um rebaixamento importante, tem um Glasgow menor que 8, está em insuficiência respiratória, qualquer coisa assim, que você indique uma via aérea avançada, o ideal é que você faça uma via aérea avançada muito rápida para que você leve o paciente o quanto antes. E hoje, o que estaria mais rápido nas nossas mãos, que a gente passaria de uma forma muito tranquila, inclusive para traumas de face, seria o uso dos dispositivos supraglóticos, né? E a máscara laríngea é o mais utilizado, é barato, a gente tem em tudo quanto é lugar e muito prático, muito fácil de usar. Deve ser passada por médicos e também por enfermeiros com treinamento em máscara laríngea, né? Então, se tem enfermeiros que têm o certificado, tem treinamento, ele pode passar. Isso aqui garante uma via aérea muito rápida, em segundos, e a gente consegue, inclusive, colocar parâmetros ventilatórios, colocar o paciente no ventilador mecânico. É um excelente dispositivo ponte, né? Um dispositivo ponte, é um dispositivo para estabilizar o paciente, garantir via aérea avançada, fazer uma boa ventilação e levar o paciente. E aí, claro, lá no hospital de referência, ele vai ter indicação de intubação, ele vai ter indicação de via aérea definitiva, né? Pode ser por intubação orotraqueal, traqueostomia, enfim, dependendo do caso. Mas aí ele já está num local avançado, ele já tem uma via aérea muito mais segura para ele e para o médico também, e o tempo de permanência na cena fica muito abreviado. O médico pode optar pela intubação orotraqueal no momento que ele achar que deve, né? A gente traz os protocolos porque são os protocolos mais instituídos, porque a gente vê que muitos médicos já têm dificuldade de intubação orotraqueal na urgência. E aí pega um paciente no trauma, que você já tem a coluna cervical restrita, tá com colar, tá com sangramento em via aérea, tá escuro, tem um monte de condições que não são propensas a garantir uma boa intubação. E aí o que acontece? O médico vai, tira alguém da equipe para poder preparar material de intubação, demora nessa intubação, às vezes tem que fazer alguma sedação na hora, e aí ele acaba, muitas vezes, aumentando o risco de não conseguir intubar na cena e piorar, né? Agravar a situação do paciente, diminuindo a chance dele, se ele tiver naquele segundo pico lá de mortes trimodais, de traumas, a gente tirar do paciente a chance de sobrevivência por conta, às vezes, de um ego mesmo, da gente querer intubar, mostrar que sabe intubar. Então, isso aqui eu só estou trazendo para dizer, né? O médico, ele tem o ato médico fala que a gente pode optar pela intubação, então se é um médico experiente, se é um emergencista, sei lá, se é um médico que tem experiência no trauma, tranquilo, ele pode optar pela intubação no momento que ele achar que deve. Em alguns casos ainda, o médico pode optar pela crico, né? Então tem a cricotireoidostomia cirúrgica. Em casos, por exemplo, que ele não consiga acessar a via aérea, pode ser por trauma de face. No trauma de face é o mais comum, né? Às vezes traumas importantes, fratura de traqueia, lesões importantes da via aérea alta que ele não consiga acessar, e aí ele tenha que fazer uma crico cirúrgica na cena mesmo,
para garantir essa via aérea do paciente, né? Casos como esse aqui, por exemplo, né? Que você não consegue nem entender o que é a face do paciente, né? Vira um quebra-cabeças mesmo. Nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Você não vai ficar procurando ali a via aérea, porque com certeza ela está lesionada. Aí você parte direto para crico mesmo. Lembrar da retirada do capacete também faz parte, né, gente, da nossa avaliação primária e da estabilização cervical. Então, sempre tem que ser feito em 2 socorristas. Existe a técnica, a gente treina muito isso aqui lá no NEP, da retirada do capacete para que a gente não aumente as lesões desse paciente, porque o capacete ele fecha assim, né? E aí, se você puxa, ele acaba fazendo aquele tranco e pode desestabilizar alguma fratura cervical. A imobilização da vítima em prancha rígida, hoje a prancha que a gente mais usa é essa prancha aqui, mas a gente pode ter outras, né? Essas pranchas de madeiras hoje já quase caíram em desuso, mas tem alguns lugares que ainda usam, mas lembrar que a imobilização tem que ser feita em prancha rígida. A gente pode fazer uso dos headblock, então lembra que nós passamos o colar cervical, agora a gente tem que imobilizar a cervical no sentido lateral. Isso a gente pode fazer com o auxílio do headblock, né, que é esse dispositivo aqui que a gente passa embaixo da cabeça da prancha e coloca com velcro ali e prende, ou como a gente ensina muito lá no NEP, a gente faz a imobilização com bandagens, porque nem sempre você vai ter disponível um headblock, né? Nem sempre o lugar que você trabalha vai ter disponível headblock, então se você não tiver, idealmente é importante saber, aprender a fazer a imobilização com bandagens, que na minha opinião fica mais seguro, fica mais estável do que o headblock propriamente dito. Assim, a bandagem, ela é um dispositivo barato, simples, que você pode ter em qualquer lugar, um pedaço de tecido, e você consegue estabilizar muito bem o paciente com muita segurança, transportar com segurança, pode fazer outras estabilizações, como aqui, ó, que o Edgar fez aqui. Você pode fazer estabilização de fraturas, curativos, curativo compressivo, contenção de sangramento, tudo isso você pode fazer com uma simples bandagem. Então, assim, é um dispositivo que vale a pena para quem trabalha no interior, conversar, né, ver se tem, conversar com as equipes lá para adquirir, porque é muito barato, muito simples, é só um pedaço de tecido cortado de uma certa forma e que ajuda e salva muitas vidas mesmo. A gente ainda tem o CAD, né, que a gente pode utilizar, principalmente quando você não tem o acesso que você gostaria, por exemplo, para tirar uma pessoa das ferragens. Ele pode ser usado também como prancha rígida em casos de pediatria, em casos de bebês, por exemplo. Então, é um dispositivo que se usa, só que ele é um pouquinho mais complicado de passar, como o pessoal não usa tanto, não tem tanta experiência com o CAD, então, às vezes, na hora, eu vejo que às vezes o pessoal ainda se bate um pouco, tá? Mas é um dispositivo que a gente tem às mãos também. E cuidar para a gente não ser, né, o atendimento. A roupa dele aí. Bora levantar isso. Vem, Então, assim, gente, infelizmente, né, isso daqui a gente vê é SAMU, mas a gente percebe que nem em todos os lugares do Brasil os SAMU são iguais e recebem treinamentos também iguais, se preocupam com isso, e muitas vezes é o único atendimento que tem na cena, né? Infelizmente, não é o ideal, mas às vezes é a única coisa que a gente tem disponível. Aqui também é para mostrar para vocês que muitas vezes o socorrista ou quem está fazendo esse transporte também precisa ter um certo treinamento, também precisa ter um certo condicionamento físico, né? Esse aqui eram as acadêmicas de medicina, esse aqui era o Felipe, nosso estagiário, e eu queria que elas justamente testassem isso para elas entenderem como é que é você levantar uma prancha. Isso que o Felipe era bem magrelinho, né? Imagina você colocar aqui um paciente de 100, 120 quilos. Então, também tem que cuidar com isso, a ergonomia, como é que a gente faz o levantamento da prancha, senão fica desse jeito, aí, ó, 1, 2, 3, e aí elas vão levantar, ó, e não vai, né? Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Então, isso aqui também, os socorristas têm que ter esse treinamento para não cometer gafes, né? Para não fazer bobeira e não se machucarem também. Gente, tudo bem até aqui? Alguém tem algum questionamento do X e do A? Se alguém tiver, pode abrir o microfone, tá? Então, se ninguém tiver, a gente vai partir para o B. O que é o B, gente? O B é a respiração e ventilação. Então, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é:
existe expansibilidade torácica? O paciente está respirando? Então, assim, ela existe, ela é simétrica, ela é presente, ela é bilateral, um tórax está expandindo igual ao outro, na mesma simetria? Isso é muito importante, são avaliações simples que a gente faz, que fazem muita diferença no nosso atendimento. A ausculta pulmonar, como é que ela tá? Um lado tá igual ao outro, tem uma ausculta diminuída de um lado ou do outro, tem um murmúrio ausente de um lado ou do outro. Eu preciso, então, olhei, avaliei a expansibilidade, o que eu vou fazer agora? Eu vou palpar esse tórax, né? A gente tem que fazer a palpação torácica. Por quê? Porque é muito fácil, durante um acidente automobilístico, por exemplo, a gente ter trauma de tórax. É muito fácil. E aqui no tórax tem lesões que são potencialmente fatais. Então, aqui não pode passar em branco uma possível lesão fatal. Então, o que a gente vai fazer? Vai palpar, ó. Vou palpar, eu palpo clavículas. Às vezes eu tenho fratura de clavícula que perfuram a pleura e fazem um pneumotórax. Então, vou palpar. O que eu posso ter também? Enfisema subcutâneo. O enfisema subcutâneo é a presença de ar no espaço subcutâneo, aqui embaixo da pele. Então, quando eu palpo, eu sinto como se fosse um plástico bolha, sabe? Como se você estivesse palpando um plástico bolha, assim, o ar, ele fica ali como se fosse um plástico bolha. Esse ar, ele tá vindo de algum lugar. Dificilmente você vai ter um enfisema subcutâneo sem a presença de um pneumotórax, né? Esse ar, ele tá vindo de algum lugar. Então, tem que ficar em atenção, porque às vezes pode ser que não seja um hipertensivo ainda, mas pode ser que ele se torne um, né? Fazer a percussão. Então, você identificou que um tórax não está expandindo igual ao outro. Então, o hemitórax direito está com a expansibilidade não preservada, né? Ela não está expandindo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer percussão. Então, você avalia, né? Tá hipertimpânico, tem ar, possibilidade de pneumotórax. Tá com uma CCs, possibilidade de hemotórax. Pode ter os dois? Pode ter os dois também. A saturação periférica. Lembrar que a saturação, gente, ela não deve ser usada como um parâmetro metabólico, né? Como um parâmetro clínico para a gente, por exemplo, ofertar oxigênio. Aqui a gente está falando de metabolismo, né? Um metabolismo todo bastante alterado num paciente grave. Olha lá, ó, às vezes eu tenho um padrão respiratório como esse, tá vendo? Um parâmetro respiratório totalmente agônico, totalmente, porque provavelmente tem fratura de costela aqui, né? E eu perco o gradil costal e também eu perco a capacidade de fazer uma inspiração adequada. Então, eu perco meu mecanismo respiratório, não consigo fazer uma boa ventilação. Então, sempre é importante olhar, inspecionar, procurar novas lesões, avaliar realmente esse tórax, tá? Porque o B tá todinho ali na avaliação do tórax. Aí a gente tem que lembrar de avaliar também, olha lá. Lesões que são potencialmente fatais. Eu coloquei algumas aqui para a gente lembrar. Então, o pneumotórax hipertensivo é o primeiro deles, né? Lembrando que o pneumotórax hipertensivo, a primeira causa de hipertensivo no trauma não é o trauma em si, e sim a nossa própria iatrogenia por problemas ventilatórios. Então, assim, é o paciente que você entubou, ventilou mal, colocou muito volume, fez hiperventilação, evoluiu ali com barotrauma, um atelectrauma, e o paciente acabou rompendo bolhas subpleurais e acabou evoluindo com pneumotórax hipertensivo, tá? Então, nem sempre a primeira causa número 1 é do próprio trauma, mas ele pode ter um pneumotórax que você pode agravar. A presença do hemotórax, que é o sangue, né, na cavidade torácica, que também o hemotórax maciço pode levar a um choque circulatório. Eu posso ter um retalho costal móvel, que é quando tem várias fraturas de costela em um ou mais lugares subsequentes, fazendo aquela respiração que a gente viu ali no slide anterior, aquela respiração paradoxal, né? Eu posso ter lesões da árvore traqueobrônquica, então posso, por exemplo, ter uma lesão do bronquifonte, importante, que às vezes passa despercebido, eu tenho dificuldade de diagnosticar. Eu posso ter lesões, por exemplo, em região tóraco-abdominal, que gerando, por exemplo, uma rotura diafragmática? Eu posso fazer uma hérnia diafragmática, né? Eu rompo o diafragma e o conteúdo abdominal entra dentro da cavidade torácica e muitas vezes você vai passar um dreno ali e acaba entrando na cavidade abdominal. Tem que tomar muito cuidado com isso, essa avaliação precisa ser feita adequadamente. Lembrar do pneumotórax hipertensivo, que é uma das causas de parada cardíaca no ambiente pré-hospitalar durante o trauma, porque muitas vezes, tanto no aberto quanto no fechado, eu posso ter esse mecanismo de válvula unidirecional, então eu posso ter esse pneumotórax acontecendo, o ar entra, né, durante a inspiração, só que ele não sai, ele não consegue ter mecanismo de saída. Então, cada inspiração do paciente, esse ar fica represado aqui dentro, fazendo com que as estruturas mediastinais elas fiquem
completamente colabadas e cada inspiração, essas estruturas elas vão sendo esmagadas no sentido contralateral, fazendo então com que a gente tenha um choque obstrutivo aqui, né, fazendo a compressão do músculo cardíaco, principalmente do átrio aqui, e gerando ali uma insuficiência cardíaca, fazendo com que esse débito cardíaco seja insuficiente e o paciente evolua com parada cardiorrespiratória. Então, uma das coisas no pneumotórax hipertensivo mais grave é o desvio de traqueia contralateral. A gente entende por quê, né? O ar está entrando para cá, a traqueia vai desviar para o sentido oposto ao pneumotórax. O hemotórax também, né? Gente, lembra que assim, ó, durante o atendimento do trauma, se a gente fizer um raio-x aqui, a gente conseguir identificar um hemotórax como esse, não é para a gente pensar que isso aqui, esses dias aconteceu, né? O menino falou assim, é um derrame pleural. Cuidado, né? Você tá falando de trauma. Tá falando de trauma, a primeira coisa que você tem que pensar é que isso aqui é sangue, né? Então, tomar cuidado com isso. O paciente precisa de drenagem, até para você ver se é um hemotórax maciço ou não, tá? Isso aqui é um caso de hérnia diafragmática, então, ó, lesão em região tóraco-abdominal, fazendo com que o conteúdo abdominal adentre para dentro da cavidade torácica, né? E muitas vezes você vai passar um dreno aqui, vai drenar o tórax do paciente e acaba entrando aqui dentro da alça intestinal, né? Gravíssimo, aconteceu com uma criança não faz muito tempo. O médico entrou dentro do fígado aqui da criança, a criança estava com uma hérnia diafragmática e o médico não conseguiu identificar. Então, na drenagem torácica também é importante a gente lembrar de fazer a palpação manual, da gente fazer a inspeção com o dedo, né? Ter delicadeza para inserir esse dreno, né, gente? Não fazer aquela coisa assim de ficar empurrando, né? Para quem já teve a oportunidade de ver, por exemplo, um cirurgião torácico drenando um tórax, vai ver que eles drenam com muita delicadeza, com muita cautela, vão divulsionando o tecido, e geralmente o médico que não é especialista, ele entra com tudo de uma vez. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente acaba fazendo lesões muito graves, potencialmente fatais. E aí entramos no C. O que é o C? É a circulação com o controle de hemorragia. Gente, aí eu pergunto para vocês, ó, quando a gente vê uma lesão como essa, né? Essa foto é real, né? Foi tirada não faz muito tempo também. Então, quando a gente vê uma lesão como essa, né? A pessoa vai, faz uma imobilização como essa e deixa o membro desse jeito aqui, gente. Olha a situação. Então, assim, ó, o que o pessoal às vezes me pergunta, fala assim, doutora, como que eu faço? Eu não sei fazer imobilização. Porque, assim, primeiro, para o médico, não é algo que a gente tem hábito de fazer. A gente não sabe fazer imobilização, né, de fraturas. Dificilmente a gente sabe fazer. É difícil pegar um médico que sabe fazer. Eu aprendo muito com os socorristas, aprendo demais, eles me ensinam demais isso. Mas assim, ó, o que a gente tem que lembrar? Sempre a posição anatômica é a posição mais estável. É claro que se eu tiver, por exemplo, um membro como esse daqui, dessa forma, é lógico, gente, que isso daqui não vai ter circulação adequada, não vai ter vascularização adequada, ter nervos que sobrevivam a isso aqui. O nervo está todo rodado, esticado, torcido, dobrado, muitas vezes com uma fratura exposta aqui. Então tem que lembrar que, assim, se você não sabe o que fazer, coloca na posição anatômica que você nunca vai errar. Né? Coloca na posição anatômica que, com certeza, o membro vai estar melhor perfundido do que se ele tiver, por exemplo, dessa forma aqui. Lembrar também de empalamentos, estruturas que estão no paciente, cuidar um pouco com isso, gente, porque não sei se vocês perceberam naquele vídeo que eu passei do SAMU, o cara tava com uma faca cravada na cabeça, né? Não sei se alguém reparou. Se alguém não reparou, depois eu mando um videozinho para vocês. Mas assim, cuidar para a gente não tirar nenhum aparelho, nada que esteja empalado no paciente, tá? A gente deixar para fazer isso dentro da sala de cirurgia com exames de imagem de preferência, tá? Então, na circulação, gente, a gente vai avaliar o quê? Nível de consciência, óbvio, por quê? Porque o paciente em choque hemorrágico, ele vai ter queda do nível de consciência. Uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, o cérebro, ele responde muito bem às agressões que o corpo sofre. Então, por exemplo, perdi sangue, o que o cérebro faz, gente? Não tem o sangue, ele vai diminuir o nível de consciência, diminuir o metabolismo cerebral para proteger o tecido cerebral, que é um tecido muito importante, que é um tecido muito fino, né? Um tecido muito, me fugiu o termo agora, mas é um tecido que é muito sensível, né? Então, o que ele faz? Ele cai o nível de consciência. Então, claro que o nível de consciência vai estar alterado, tanto se faltar oxigênio, na hipóxia, quanto na hipovolemia. Então, hipóxia e hipovolemia são as principais causas de rebaixamento de nível de consciência no trauma.
Claro que pode ter um TCE, pode ter um TCE, mas a gente tem que lembrar que quando eu estou avaliando um politrauma, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: esse paciente está em choque e provavelmente é um choque hemorrágico, até que se prove o contrário, né? Isso é uma premissa do ATLS. A cor da pele fala muito também, porque pele mal perfundida, pele fria, pegajosa, sem circulação ou pele cianótica é um mau prognóstico de má perfusão tecidual também. Avaliação do pulso periférico. Então, quando o socorrista, né, o primeiro atendente chega na cena, a primeira coisa que a gente vê é o quê? Pulso periférico, pulso radial. Porque tem pulso, o pulso tá forte, em 2 tempos, rítmico. O que eu tenho que pensar? Poxa, eu tenho ali pelo menos uma pressão sistólica acima de 80. Então já me dá uma certa tranquilidade. Agora cheguei, o pulso periférico tá fino, filiforme, quase não dá para sentir, ou ele tá ausente, significa o quê? A má perfusão periférica, uma perfusão periférica muito ruim. Consequentemente, ele vai ter uma perfusão tecidual também, né? Os tecidos, órgãos e tecidos também vão estar mal perfundidos, assim como o tempo de enchimento capilar. No ATH é um pouco mais difícil avaliar tempo de enchimento capilar por conta, às vezes, da situação, às vezes está escuro, está à noite, está com sangue no dedo, às vezes a mulher está com esmalte escuro, fica difícil a avaliação. Então, o pulso radial é um acesso mais rápido, né? É um nível de avaliação mais rápido. O nível de consciência, cor da pele e pulso, e aí o paciente pode estar com taquicardia, com hipoperfusão tecidual periférica, palidez, sudorese. Claro que a gente no C, né, a gente já está no C, a gente vai iniciar a reposição volêmica com aquilo que eu falei, de forma com muita cautela, muito tranquilo, e sempre avaliando, fazendo a conduta e reavaliando. Lembrar dos locais de hemorragia, se você tiver a oportunidade de ter um FAST, né, de ter um ultrassom no trauma, é maravilhoso, né, gente? É outro nível de atendimento, porque você pode fazer a beira-leito, você pode fazer no paciente instável, inclusive, instável hemodinamicamente. Ele vai mostrar para a gente a presença de líquido livre em algumas regiões, né, principalmente em tórax, abdômen, peritônio, pelve e ossos longos. E a gente pode fazer o IFAST, né, que é o FAST estendido, que a gente pode avaliar também a presença de pneumotórax. Então, ele é maravilhoso. Para quem tem treinamento, faz o FAST em alguns minutos, é muito rápido mesmo. E por ali a gente consegue definir, né, muitas vezes se é um abdômen cirúrgico ou não, se é um paciente que vai para a cirurgia ou não. Às vezes o paciente não tem estabilidade hemodinâmica para ir para uma tomografia, por exemplo, né? Ele precisa ir direto para o centro cirúrgico, da sala de trauma direto para o centro cirúrgico. Ainda na avaliação primária, lembrar também da avaliação da pelve e do abdômen, então a gente tem que palpar, dar uma palpada na pelve e no abdômen, né? Principalmente descompressão brusca, avaliando se tem, por exemplo, se eu tiver um paciente inconsciente, que eu tenho uma descompressão, um abdômen em tábua, por exemplo, esse é um sinal quase patognomônico que eu tenho sangramento intraabdominal, né? Eu já posso indicar cirurgia para esse paciente. Lembrar da avaliação da pelve, da estabilidade de pelve. Se você olhar, por exemplo, um paciente com trauma de abdômen, com equimose ou hematoma abdominal, tem que lembrar que a gente sempre tem que fazer a avaliação da pelve. Ela tem que ser feita uma única vez, né, gente, no sentido póstero anterior. Então, a gente tem que pegar na crista ilíaca aqui e fazer o movimento de fechamento da pelve uma única vez. Antigamente, quando eu era acadêmica, a gente fazia fila, assim, para poder fazer a avaliação da pelve. Ficava aquele monte de acadêmico para ver, para ficar fazendo, coitado do paciente, né? Então, o que preocupa muito a gente, né? Algumas fraturas complexas de pelve, especialmente a fratura em livro aberto, né? Que é essa fratura que é a disjunção aqui do osso púbico. Então, isso aqui é muito grave, por quê? Porque pode gerar um sangramento venoso, do plexo venoso aqui, que é um sangramento que vai levar à instabilidade hemodinâmica. Então, quando você fecha essa pelve, você controla esse sangramento, né? Então, é uma maneira da gente controlar esse sangramento também. Ainda na avaliação primária, o que a gente pode fazer mais? Sondagem urinária. Então, a gente pode passar sonda vesical de demora, isso é feito na avaliação primária, com o objetivo de quantificar esse débito urinário, que hoje é o padrão A, né, o melhor padrão que a gente usa para avaliar a perfusão tecidual. Então, o débito urinário ele é um indicador sensível da volemia do paciente, né? Se você passou, não saiu uma gota de urina, você já se preocupa um pouco mais, né? Mesmo você tendo feito reposição volêmica.
Lembrar que algumas vezes, algumas situações, a gente tem proibição de passar sonda vesical de demora, tá? Especialmente quando eu tenho suspeita de fratura de pelve. Quando eu tenho suspeita de fratura de pelve, eu tenho necessariamente que olhar duas coisas. Eu tenho que olhar o períneo do paciente e eu tenho que fazer toque retal no paciente, tá? No períneo do paciente, eu posso ter equimose ou hematoma ali na região perineal, né? Nos homens pode ser no saco uretral mesmo, e nas mulheres nos grandes lábios, geralmente é onde fica ali alojado aquele hematoma, porque ele escorre e fica por ali. Ou no homem, por exemplo, ou na mulher, eu fui olhar para passar a sonda, vi sangue no meato uretral, não passo a sonda, tá? Ou no toque retal, nos homens, principalmente, deslocamento cranial da próstata, né? Ou ela não é palpável, então se você palpou, a próstata está lá em cima, você pode indicar uma lesão de uretra, tá? Então, nesse caso, a gente não passa a sonda vesical de demora, e aí a gente usa daí um outro exame, que é a uretrocistografia retrógrada, que a gente injeta contraste pela uretra e vai radiografando para ver se tem alguma alteração do fluxo. Ainda, sondagem gástrica. Gente, lembra, por exemplo, aqui, ó, a gente já entubou o paciente ou já passou máscara laríngea. Se eu entubei o paciente, o que eu preciso lembrar? Provavelmente eu fiquei ventilando esse paciente ali com o ambu, né, com o dispositivo bolsa válvula máscara, e o ar, gente, eventualmente, claro que ele vai para o estômago também, né? Ele desce, a gente coloca a máscara, a gente fica ventilando o paciente. Então, quando você olha, às vezes a barriga está super distendida, porque está cheio de ar dentro do estômago. E todo paciente vítima de trauma, todo paciente da emergência, a gente considera ele como estômago cheio. Como a gente está considerando como estômago cheio, o que tem dentro do estômago? Qualquer coisa, né? Comida, bebida, enfim, pode ter qualquer coisa. Então, o que a gente faz para diminuir a distensão gástrica? A gente passa uma sonda orogástrica para descomprimir esse estômago. E também é um bom exame que a gente olha o que tem dentro ali. Então, dependendo do que voltar, se voltou sangue, por exemplo, você já consegue prever que o paciente pode ter uma hemorragia do trato gastrointestinal alto, né? São coisas que vão te chamando um pouco de atenção. Ele diminui um pouco o risco de broncoaspiração, porque você está diminuindo a distensão gástrica, então você protege também contra a broncoaspiração. Pelo ATLS, a gente, as radiografias, os raios-x do tórax e da pelve são extremamente necessários na avaliação primária ainda. Lembrando, gente, que tudo que a gente fala, a gente tem que lembrar que os protocolos, eles são protocolos americanos, são protocolos que foram criados para a realidade americana. Então, quando a gente transporta isso para a nossa realidade, a gente tem que lembrar que tem que ver como que é a nossa realidade, porque às vezes tem município que não tem nem raio-x, ou que o raio-x, o técnico mora em outra cidade, você tem que esperar, enfim, não é algo simples de ser feito. Então, nesses casos, o que a gente precisa? Que o paciente tenha estabilidade hemodinâmica para que seja transportado até o raio-x, por exemplo, ou até a tomografia, por exemplo. Então, toda vez que a gente for pedir um exame de imagem no Brasil, a gente tem que lembrar disso. O paciente tem que estar estável hemodinamicamente para conseguir fazer o transporte. Se o paciente não tem estabilidade hemodinâmica, ele não vai para a tomografia, ele não vai para o raio-x, né? Não adianta a gente querer levar ele instável. Não conseguir estabilizar na sala de trauma, o que eu faço? Ele vai direto para o centro cirúrgico, né? Porque daí tem que procurar as lesões potencialmente fatais do ponto de vista cirúrgico, porque eu tô falando de trauma aqui, tá? Ainda, gente, o uso do Transamin no trauma, né? Ele foi baseado no estudo do CRASH 2, né? Que foi o estudo do Transamin, foi um estudo feito com mais de 20 mil pacientes em 200 e poucos centros no mundo inteiro, que comprovou o benefício do uso do Transamin nas primeiras 3 horas após o trauma. Então, é muito utilizado no APH. Passando na verdade, passando da primeira hora do trauma, a gente já perde a eficácia do Transamin, e passando das 3 horas a gente aumenta a mortalidade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é muito utilizado no APH ou nas primeiras horas do trauma, tá? A gente faz 1 grama, que são 4 ampolas, para correr em 10 minutos, e depois mais 1 grama para correr nas próximas 8 horas. Ajuda com relação à mortalidade. O desfecho que eles avaliaram foi com relação à mortalidade. Então, quem usa o Transamin de forma correta tem menos chance de morrer do que quem não usou para o politrauma, tá?
Na circulação, como que a gente avalia, né, a perfusão? O volume sanguíneo está diminuído, então o paciente sangrou. O que vai acontecer? Está sangrando, obviamente o retorno venoso vai estar diminuído, obviamente o volume sistólico e o débito cardíaco vão estar diminuídos, porque está chegando menos sangue, simplesmente está chegando menos sangue no átrio. Com isso, obviamente, a perfusão tecidual periférica também vai estar diminuída, né? Então, por isso que a gente tem que lembrar disso, porque às vezes o paciente está sangrando de um lado, eu estou tentando repor volume de outro, é como se eu tivesse com a torneira aberta e com o ralo aberto, né? Não adianta, por mais que eu ligue aqui, eu nunca vou conseguir conter, porque tem ali um ponto de sangramento a mais. Então tem que lembrar disso, sempre da gente olhar isso daí. E quando a gente fala de sangramento, a gente lembra do choque. E essa tabela aqui, gente, é uma das tabelas mais importantes de todas, né? É a gente saber classificar o choque hemorrágico. Então, o choque hemorrágico, ele vai da classe 1 até a classe 4, dependendo do nível, do tanto que o paciente sangrou. Então, ali na classe 1, é um sangramento estimado de até 15% do volume sanguíneo dele. Então, assim, tem que lembrar que tem que olhar o tamanho do paciente, né? Tem que olhar o peso estimado do paciente. Porque nem todo paciente tem 70 quilos, né, gente? O choque classe 2, o sangramento vai de 15% a 30%. O choque classe 3, de 30% a 40%. E o choque classe 4, acima de 40%. No choque classe 1, a gente tem poucos sintomas, né? Então, são sintomas sutis. São sintomas que a gente tem que já prever que podem acontecer por conta de um sangramento pequeno, né? Choque classe 1. Já no choque classe 2, o paciente já começa a ter alterações clínicas evidentes. Então, ele pode começar a ter taquicardia, ele começa a cair a pressão de pulso, né? A diferença da sistólica para a diastólica dele começa a diminuir. E se você tiver num pronto atendimento mais de referência, você pode ter acesso a uma gasometria arterial, fazendo com que você olhe principalmente para o base excess, né? O déficit de base, quanto mais negativo, mais sangramento. Então, mais pior prognóstico né? Lembrar que no choque 3 e 4, eu tenho necessidade de fazer transfusão sanguínea, né? É necessária a transfusão sanguínea, sendo que no choque grau 4, eu tenho já a indicação de fazer protocolo de transfusão maciça, tá? Então, aí eu já tenho. Então, assim, se vocês olharem aqui, gente, vocês vão ver que, assim, ó, por exemplo, pressão arterial, ela só começa a cair no choque grau 3 para 4. Então, assim, é um parâmetro tardio de avaliação. Então, se você for avaliar um paciente que está hipotenso no trauma, pode saber que já é tardio ou que ele sangrou muito, tá? Então, essa tabela, na minha opinião, aqui é a tabela mais importante da aula, que é a tabela de choque, que é uma coisa que a gente deveria estar com isso na mente, né? Porque isso aqui é bem importante, é um critério clínico que a gente consegue classificar muito bem o choque e passar também essa informação para a regulação, para o outro colega que for receber e para o cirurgião. Ainda, gente, na avaliação neurológica, a gente entrando no D agora, que é o disability, né? A avaliação neurológica. É a avaliação de Glasgow. Lembrar que a avaliação de Glasgow, a escala de como de Glasgow, ela foi criada para o trauma, então, onde ela é melhor aplicada é no trauma. A gente acaba usando ela para outras avaliações clínicas, mas a gente sabe que no trauma é a sua melhor resposta. A gente tem o Glasgow, que a gente avalia a resposta abertura ocular, resposta verbal e motora. Mas em 2018, eles criaram uma nova classificação do Glasgow, né, a classificação nova, que colocou a reação pupilar para a gente avaliar junto. Então, a gente teria o Glasgow de 3 a 15, o Glasgow normal, e a reação pupilar entraria diminuindo 1 ou 2 pontos, dependendo da reação pupilar. Eu, particularmente, gente, não gosto dessa classificação, eu acho que confunde, eu acho que dá um bug na cabeça de um monte de gente, porque tem muita gente que não conhece essa classificação. Então, nós do SAMU, a gente sempre protocoliza que a gente faça a classificação do Glasgow normal e passe a avaliação pupilar separado, né? Então, você passa, ó, pupilas isocóricas, fotorreagentes, 2-2, né? Você classifica e você detalha melhor a classificação pupilar, o que é muito melhor na avaliação neurológica, tá? Mas é só para vocês saberem que isso existe. Toda vez que eu tiver um paciente rebaixado no trauma, eu tenho que lembrar que ele pode estar hipoxêmico, que ele pode estar hipotenso, né? Que o que eu falei para vocês, hipóxia e hipotensão são as principais causas de rebaixamento no trauma. Depois eu tenho que lembrar do TCE, né? E aí eu faço a classificação do TCE, se é leve, moderado ou grave, pelo nível de Glasgow.
Intoxicação é algo que pode acontecer, gerando também distúrbio metabólico, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode subestimar um atendimento por conta de intoxicação, especialmente aqueles casos, o paciente é bêbado, toda semana está no pronto-socorro, já é conhecido da equipe, a equipe já está acostumada, e aí a gente acaba subestimando e às vezes comendo bola de um caso que às vezes o paciente caiu, bateu a cabeça, fez um hematoma subdural que a gente acaba não vendo, tá? No E, a gente vai fazer a exposição do doente e controle de hipotermia. Então, assim, é importante a gente lembrar que no APH, a gente não vai tirar toda a roupa do paciente, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai expor o membro que tiver afetado. Então, por exemplo, você tem uma fratura de tíbia. Você vai expor aquela tíbia, vai fazer a imobilização e vai transportar até o hospital. No hospital ou no pronto atendimento é que vai ser feito a exposição completa à procura de novas lesões, né? É feita essa exposição, é feito a rotação do paciente em bloco, né? Sempre em equipe, pelo menos 3 pessoas para rodar o paciente em bloco, palpar a coluna cervical, a coluna torácica e lombar, né? Cervical, torácica e lombar, procurar novas lesões, ver se o paciente tem dor, ver se tem crepitação, sinal de fratura, outras lesões, que pode ser hematoma, pode ser um ferimento cortante, contuso, e voltar esse paciente para imobilizá-lo e imediatamente evitar a hipotermia. Então, gente, sala de trauma tem que ser aquecida, de preferência, não pode estar confortável para quem está atendendo, tem que estar confortável para quem está sendo atendido. Então, a gente tem que evitar a hipotermia de qualquer forma, porque a hipotermia, ela é uma causa de parada, então a gente não pode agravar a situação, causar uma nova fonte, né, uma nova causa de parada cardiorrespiratória no trauma. Tanto que, se esse paciente evolui para PCR, aqui no trauma, a gente não para a RCP se a gente não consegue subir a temperatura pelo menos acima de 33 graus Celsius, tá? Então é um parâmetro clínico que a gente usa para a gente colocar todos os esforços ali mesmo. Ainda, lembrar de monitorização cardíaca, que é muito importante, tá, gente? O paciente vítima de trauma, especialmente trauma de tórax, ele pode evoluir com qualquer tipo de arritmia cardíaca grave, tá? O ritmo que ele mais para é em AESP, então a gente tem que lembrar disso, porque existe um algoritmo de PCR específico para o trauma, que eu não vou entrar nele porque não dá tempo, é muita coisa, mas a gente tem que lembrar disso, tá? Ele pode ter bradicardia, taquicardia, pode ter qualquer tipo de arritmia grave, então ele tem que estar monitorizado para você registrar eletrocardiograficamente todos esses ritmos cardíacos, tá? Para a gente também passar para a regulação. E depois que a gente terminou a nossa avaliação do XABCDE, aí sim a gente entra na avaliação secundária, que a gente usa muito essa regrinha mnemônica do AMPLA, né? Que daí sim a gente chama familiar, a gente conversa com o paciente, a gente vai perguntar se ele tem alguma alergia, se ele tem algum medicamento de uso contínuo, passado médico, história de gravidez, quais foram os líquidos ingeridos, qual foi o horário da última refeição, do último líquido, e como foi o ambiente do trauma, que é muito importante, que é aquilo que a gente falou lá nos primeiros slides, a gente saber o mecanismo do trauma, saber que lesões procurar, porque existem lesões específicas para cada tipo de atendimento. Isso aqui está no PHTLS. Não vou entrar em cada uma específica, mas é legal vocês olharem depois. Por quê? Porque a gente entendeu ali, eu tive um impacto lateral por colisão automobilística. Que tipo de lesão eu tenho que procurar no paciente? Mesmo que ele não apresente aquelas queixas, eu tenho que lembrar de olhar, porque são lesões que podem acontecer, são lesões que são mais comuns de acontecerem naquele tipo de trauma. Então, lembrar disso. Tá, gente? Lembrar que é importantíssimo o mecanismo do trauma relacionado. Na avaliação secundária, avaliar tudo, da cabeça aos pés do paciente, se é um trauma penetrante, o que eu tenho que olhar, se tem ferimento de entrada, de saída, se é um FAB, se é um FAF, a velocidade, o calibre, a trajetória presumida, né? Eu tenho que saber fazer essa avaliação, porque faz parte também do mecanismo do trauma. As lesões térmicas, cuidado com as lesões térmicas, né? Uma lesão como essa aqui, né, gente? Queimadura de face, pescoço, tórax. Um paciente assim, ó, sem assistência ventilatória nenhuma, tem que tomar muito cuidado. O paciente pode ter lesão inalatória aqui também. Então, a gente tem que olhar vibriça nasal queimada, cílios queimados, sobrancelha queimada, né? Os cabelinhos aqui da testa também, que dizem o tipo da queimadura, se foi inalação, se foi explosão, se foi algum produto diferente. Isso muda também, né? A nossa avaliação também é uma aula separada só de queimaduras, mas é só para falar que a gente tem que lembrar de olhar as vias aéreas desse paciente e muitas vezes garantir via aérea precoce aqui para ele,
porque esse paciente aqui, ele faz um edema de glote muito rápido e você muitas vezes perde a oportunidade de entubar ele na hora certa. Então, a avaliação sempre tem que ser da cabeça aos pés, tá, gente? Olhar tudo, palpar couro cabeludo. Couro cabeludo passa muita lesão despercebida em couro cabeludo, tá? Cuidado com isso, porque ele pode estar sangrando ainda, você pode ter feito volume, sangue, tudo, e ele ainda ter sangramento, mas que não é tão importante assim. E às vezes são vários, então a gente tem que olhar tudo, as estruturas maxilofaciais que sangram bastante também. São lesões que muitas vezes você não consegue ter, são de difícil contenção e olhar todo o resto mesmo que faltou, não deixar passar nada, tá? Da cabeça aos pés. E como é que a gente minimiza as lesões que a gente não diagnosticou ainda? Sempre avaliando e reavaliando. Avaliando e reavaliando. Isso no trauma é essencial, é imprescindível, e a gente tem que trazer isso, claro, para as avaliações clínicas também, mas no trauma mais ainda, porque são lesões que muitas vezes passam despercebidas, a gente está careca de ver isso na regulação, nos hospitais, de lesões que passam despercebidos, assim, lesões grandes, absurdas, que passam despercebidos. Ai, gente, é muita coisa para falar, né? Mas basicamente é isso. Deixa eu só tirar meu compartilhamento aqui. Ver se eu parei de compartilhar e acho que parei, né? Sim, já parou. Beleza. Gente, eu vou abrir então para vocês. Se alguém tiver algum questionamento, algum comentário, algum adendo, quiser compartilhar algum caso, podem abrir o microfone. Se quiser mandar no chat também, podem mandar no chat. Tá aberto para vocês. Ninguém? Tudo certo? Bom, gente, então se ninguém tiver um questionamento, não quiser fazer nenhum adendo nem nada, a gente vai encerrar nossa reunião. Espero que tenha. Eu falo bem rápido, eu sei que eu falo rápido, que eu falo. Mas é porque é muito conteúdo mesmo, e eu sei que se a gente estende muito, a gente sabe que todo mundo tá cansado do dia inteiro também, né? Mas a gente sabe que é muito conteúdo, é muita coisa, muita informação para transmitir, para passar. Mas, assim, eu entendo que uma boa avaliação inicial do trauma, a gente fazendo uma boa conduta inicial, a gente consegue resolver mais de 85% dos casos, a gente consegue ser muito resolutivo e realmente fazer diferença salvando vidas mesmo. Então, é isso que eu tinha, essa mensagem que eu tinha para passar para vocês. A próxima aula está daqui uns dias. Tenham uma excelente noite. A Indy vai mandar o formulário. Indy, você vai mandar aqui ou você vai mandar lá no grupo? Vou mandar aqui no chat, doutora. Obrigada, realmente foi um conteúdo incrível. Acredito que agregou muito conhecimento para todos. E não percam nosso cronograma, né? Cada semana a gente tem um tema diferente. Ajudem a divulgar para os colegas e eu vou deixar ali no chat, então, o formulário para confirmação da presença, para quem precisar, eventualmente, depois de uma declaração, o certificado a gente só vai conseguir emitir se foi preenchido ali a confirmação no formulário. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.